Caros amigos, meu nome é Selena, e me sinto compelida a compartilhar com vocês uma experiência extraordinária que alterou para sempre minha perspectiva sobre a vida, fé e unidade. Passei por uma experiência de quase morte que me levou ao limite da existência, e naqueles momentos fugazes em que deixei meu corpo, tive um vislumbre de um reino além da imaginação. Foi lá que encontrei uma presença diferente de qualquer outra, o próprio Jesus. Por meio desse encontro, me foi mostrada uma verdade profunda sobre a comunidade da Igreja Negra que destruiu tudo o que eu pensava que sabia. Essa revelação tem o poder de nos unir a todos de maneiras que nunca imaginei serem possíveis. Convido você a continuar lendo enquanto conto a jornada transformadora que remodelou minha compreensão da fé, da comunidade e do divino. Tudo começou como um dia comum. Acordei cedo, fiz um café da manhã simples e me preparei para o dia de trabalho habitual que me esperava. Enquanto tomava meu café, notei uma leve tontura, mas ignorei como se fosse um produto da fadiga. Mal sabia eu que esse momento aparentemente insignificante logo se transformaria em algo que mudaria minha vida para sempre. No meio da manhã, desmaiei em meu escritório, lutando para respirar. Meu coração disparou descontroladamente e minha visão ficou turva, deixando-me desorientado e aterrorizado. Em pânico, meus colegas de trabalho correram para o meu lado e alguém rapidamente ligou para uma ambulância. Eu podia ouvir cada som ecoando em meus ouvidos, e tudo ao meu redor parecia desaparecer como se eu estivesse lentamente saindo da realidade. Conforme os paramédicos chegavam, eu entrava e saía da consciência. Ouvi vozes frenéticas me pedindo para ficar acordado, mas tudo parecia tão surreal. Era como se minha vida estivesse se desenrolando diante dos meus olhos em uma série de momentos fugazes, memórias de infância, jantares em família, serviços religiosos e os eventos aleatórios que moldaram quem eu era. Cada memória me lembrava das pessoas que eu amava e da fé que eu tinha em alta conta. No entanto, sob a superfície dessas memórias, havia uma sensação crescente de que algo muito mais significativo estava acontecendo, uma verdade mais profunda estava prestes a ser revelada. Quando cheguei ao hospital, os médicos estavam trabalhando urgentemente para me estabilizar, administrando medicamentos e monitorando meus sinais vitais. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Quando me colocaram em uma maca, senti uma mudança repentina e dramática em minha consciência. Era como se eu tivesse adormecido, mas minha mente permaneceu bem acordada. Pensei comigo mesmo, isso não pode ser real, enquanto o mundo ao meu redor se tornava assustadoramente calmo enquanto o caos da sala de emergência continuava. Foi então que percebi que não estava mais preso ao meu corpo físico. Uma sensação de leveza me envolveu, e os sons das máquinas médicas desapareceram em um zumbido distante. Naquele momento, eu sabia que havia cruzado para algo além do reino físico, e não havia como voltar atrás. Pairando logo acima da minha cama de hospital, eu podia ver meu corpo deitado imóvel, cercado por médicos e enfermeiros frenéticos, mas eu me sentia completamente separado dele. Não havia dor, nem medo, apenas uma sensação avassaladora de paz que eu nunca tinha conhecido antes. Do meu ponto de vista, eu podia ver minha família na sala de espera, lágrimas escorrendo pelos seus rostos, mas eles pareciam tão distantes, como figuras em uma peça. Naqueles primeiros momentos fora do meu corpo, eu estava cheio de confusão. Tentei chamar minha mãe, mas nenhum som surgiu. Percebi que tinha entrado em um espaço além dos limites da comunicação humana. No entanto, eu podia sentir as emoções daqueles ao meu redor, sua preocupação, seu amor e seu medo, mas de alguma forma, isso não me oprimiu. Em vez disso, senti uma garantia silenciosa, uma presença me guiando para ficar calmo. O tempo parecia se esticar e se contrair de maneiras que eu não conseguia entender. A cena do hospital começou a se dissolver, e eu me via em um espaço liminar, suspenso entre o mundo físico e um reino de luz. Parecia estar no limiar de um grande mistério, ciente de que qualquer passo à frente me levaria a algo desconhecido e profundo. Então, um calor diferente de tudo que eu já havia sentido tomou conta de mim, como estar enrolado em um cobertor macio e reconfortante. Todo o barulho e pânico do hospital desapareceram, e em seu lugar, eu estava envolvido por uma quietude serena. Percebi que minha jornada havia tomado um rumo permanente, e não havia como voltar atrás. Um puxão suave me guiou mais profundamente em um túnel de luz radiante. Era diferente de tudo que eu já tinha visto, um brilho suave e pulsante que parecia me chamar para a frente. A luz era quente e viva, e conforme me aproximava, senti uma sensação avassaladora de paz. Havia um zumbido, quase musical por natureza, que ressoava pelo espaço, e pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, eu estava livre do medo, livre da preocupação e livre das limitações físicas do meu corpo. Conforme eu viajava mais fundo, pensei na minha família, incerto se eu os veria novamente. Mas em vez de medo, senti uma sensação avassaladora de confiança nesta nova realidade. Conforme continuei nessa jornada, tomei consciência de outras presenças. Embora não pudesse ver seus rostos, senti seu apoio reconfortante. Eles se comunicavam comigo silenciosamente, oferecendo segurança e orientação.
Cada vez que eu me lembrava de uma memória dolorosa, a luz ao meu redor parecia ficar mais brilhante, como se estivesse curando aquelas velhas feridas. O túnel eventualmente se alargou em um reino expansivo que parecia sagrado, cheio de cores além do espectro humano. Tudo irradiava calor, aceitação e uma energia poderosa que parecia emanar diretamente do coração da criação. O tempo perdeu todo o significado aqui, e eu me peguei desejando poder permanecer neste lugar para sempre, envolto em sua paz perfeita. E então, chegou o momento que mudaria tudo, um encontro com Jesus. No meio desse reino magnífico, uma figura apareceu, envolta em luz, exalando amor e compaixão. Não havia voz audível, mas sua presença falava muito. Eu imediatamente o reconheci como Jesus, não pela visão, mas por um conhecimento profundo e inegável. Seu amor me preencheu completamente e, naquele momento, me senti conhecido de uma forma que transcendeu tudo o que eu já havia experimentado. Ele olhou para mim, não para mim, vendo minha vida inteira em um único olhar, mas não houve julgamento, apenas uma sensação avassaladora de compaixão. Percebi que ele havia carregado meus fardos, minhas dúvidas e minhas fraquezas muito antes de eu sequer entendê-los. Essa percepção me inundou de humildade e gratidão, uma sensação de ser visto e amado de uma forma que as palavras nunca poderiam capturar. Naquele instante, o tempo pareceu parar. Cada segundo parecia infinito, mas tudo aconteceu num piscar de olhos. Jesus gentilmente me guiou para segui-lo mais adiante, e com o coração cheio de admiração e espanto, caminhei com ele, sabendo que ele tinha algo extraordinário a revelar. Juntos, entramos em uma dimensão que parecia além da existência terrena. Era um lugar onde pensamentos, intenções e verdades eram expostos, e minha alma era confortada e exposta. Senti como se camadas do meu entendimento estivessem sendo descascadas, permitindo-me ver o mundo através das lentes da verdade divina. Por meio da orientação de Jesus, me foi mostrada a história coletiva da fé, tanto os triunfos quanto as lutas. Testemunhei a igreja primitiva, vibrante e cheia de esperança, mas lutando com as divisões que persistiriam ao longo da história. Cheguei a entender que essas divisões não eram simplesmente falhas humanas, eram barreiras espirituais que impediam os crentes de abraçar o amor de Deus em sua forma mais plena. Foi aqui, neste espaço sagrado, que me foi mostrada uma verdade profunda sobre a comunidade da Igreja Negra. Antes desta experiência, eu tinha certas suposições e concepções errôneas, mas na presença de Jesus, essas noções se dissiparam. Eu vi as lutas, a dor e a resiliência da Igreja Negra ao longo da história, e senti uma tristeza profunda e silenciosa no coração de Jesus pelas maneiras como a divisão e a incompreensão permearam o corpo de crentes. A revelação foi simples, mas transformadora. Muitas verdades essenciais sobre unidade, identidade e herança espiritual foram perdidas, suprimidas ou distorcidas ao longo do tempo. Jesus transmitiu que essas verdades eram cruciais para qualquer um que buscasse um relacionamento genuíno com Deus, independentemente de raça ou origem. Naquele momento, senti uma onda avassaladora de compaixão pela Igreja Negra, pela marginalização que ela havia sofrido e pelo amor poderoso que a havia sustentado por séculos. Este momento, percebi, marcou o início de uma descoberta mais profunda e inclusiva, uma que poderia transcender a tradição e despertar um amor mais profundo pela humanidade em todos os que estivessem dispostos a abraçá-la. Essa experiência permaneceu comigo desde então, e acredito que ela é a chave para curar divisões e promover maior unidade no corpo de Cristo. De repente, minha percepção mudou, e me vi em um espaço que parecia tanto uma catedral majestosa quanto uma mesquita viva e pulsante. A estrutura em si era inspiradora, suas paredes transparentes me permitiam vislumbrar um mundo onde pessoas de todos os cantos do globo se reuniam em adoração, cada congregação expressando sua fé de sua própria maneira vibrante e única. Havia uma energia distinta no ar, uma profunda reverência que preenchia a atmosfera. No entanto, em meio a essa tapeçaria global de devoção, foi o louvor da Igreja Negra que capturou minha atenção mais profundamente. Sua adoração parecia ecoar uma história mais profunda, um legado de luta e vitória, suas canções de louvor carregando um peso de sinceridade que ressoava poderosamente, como se estivessem falando diretamente com o divino. Era como se sua própria adoração contivesse os ecos de séculos de dificuldades, transformados em um profundo testemunho de resiliência e triunfo que reverberou pelos céus. Eu assisti com admiração enquanto coros vestidos com roupas brilhantes e esvoaçantes elevavam suas vozes em canções. Suas harmonias estavam cheias de tanta convicção, tanta crença apaixonada, que eu quase senti como se as próprias paredes estivessem vivas de alegria. Eu podia sentir a presença de ancestrais que suportaram sofrimentos inimagináveis, cuja fé tinha sido sua companheira constante em tempos de opressão e desespero. Seus gritos de dor, suas canções de tristeza, tinham sido transformadas em poderosos símbolos de esperança. Essas vozes se uniram através de gerações, tornando-se uma corrente inquebrável de força espiritual, um testamento vivo da graça sustentadora de Deus. O sofrimento não foi ignorado, ele tinha sido santificado, transformado em um testemunho que transcendeu o tempo, rompendo a escuridão da injustiça e atraindo todos para mais perto de Deus.
Mas havia uma triste realidade que também se desenrolou diante de mim. Enquanto eu estava neste espaço sagrado, fiquei dolorosamente ciente dos mal-entendidos e preconceitos que levaram alguns a ignorar ou subestimar a profundidade espiritual da Igreja Negra. Eu podia sentir a tristeza no coração de Jesus, sentindo como essa marginalização havia ferido tanto aqueles que a perpetuaram quanto aqueles que a suportaram. Havia uma profunda tristeza pelas divisões que haviam sido semeadas dentro do corpo de Cristo, divisões que fizeram com que comunidades inteiras fossem ignoradas ou julgadas com base em fatores externos como raça, estilos de adoração ou expressões culturais. Essa injustiça criou barreiras, tornando mais difícil para os crentes realmente se abraçarem, para que a unidade florescesse como era pretendido. Enquanto eu continuava a observar, as próprias paredes desta catedral divina se moveram mais uma vez. Eu me vi olhando para uma vasta e intrincada tapeçaria, cada fio representando a história de uma vida tocada pela fé. Alguns fios eram brilhantes com esperança, outros mais escuros com tristeza, mas todos eram tecidos juntos pelo Espírito de Deus. Naquele momento, eu entendi que a igreja não era meramente um edifício ou uma instituição, mas uma família viva e interconectada. A história de cada indivíduo, não importa quão pequena ou aparentemente insignificante, era essencial para o todo. Cada voz, cada experiência, tinha um lugar na narrativa divina, e juntos eles formavam um lindo mosaico que refletia o design perfeito de Deus. Então, Jesus gentilmente guiou meu olhar para os cantos mais escuros dessa visão celestial, onde vi como o engano espiritual havia lançado uma sombra sobre gerações de crentes. Muitos haviam sido alimentados com verdades parciais, criando suspeita e desunião entre os fiéis. Era como se um véu tivesse sido colocado sobre seus olhos, impedindo-os de ver a unidade mais profunda que poderia ter florescido entre diferentes congregações. Senti o peso dos rumores, dos estereótipos e das velhas feridas que haviam formado muros impenetráveis entre as comunidades. Essas barreiras impediam que o fluxo da comunhão autêntica atingisse seu potencial máximo, sufocando a unidade que Cristo tão profundamente desejava. Fiquei tomado por uma profunda tristeza, não apenas pelas divisões que vi, mas pela dor que Jesus sentiu por aqueles que foram enganados e feridos. Neste espaço divino, não havia como escapar da verdade de nossas falhas coletivas. No entanto, também não havia condenação. O que senti não foi culpa, mas uma graça poderosa e eterna. Jesus não estava aqui para acusar, ele estava aqui para revelar as maneiras pelas quais essas decepções impediram os crentes de experimentar a plenitude de seu amor. Eu entendi que esses mal-entendidos iam além de questões culturais ou sociais. Eles eram fortalezas espirituais, profundamente enraizadas na maneira como os crentes percebiam uns aos outros. Frases como "eles adoram de forma diferente" ou "suas práticas não são bíblicas o suficiente" tornaram-se ferramentas de divisão. Eu vi Jesus gentilmente arrancando esses equívocos de suas raízes, expondo as mentiras que foram passadas de geração em geração e mostrando como elas impediram a unidade de seu corpo. Naquele momento, fui confrontado com minha própria cumplicidade nesse engano. Às vezes, permiti que a ignorância e o preconceito moldassem minhas próprias percepções. Fiz julgamentos, muitas vezes sem nem perceber, que reforçaram estereótipos prejudiciais e perpetuaram a divisão. A percepção disso foi dolorosa, mas, em sua honestidade, trouxe cura. Foi como se o próprio ato de encarar essas verdades, reconhecer meu papel na perpetuação da separação, fosse o primeiro passo para quebrar as barreiras. Pela primeira vez, pude ver claramente como essas paredes espirituais poderiam ser derrubadas se os crentes escolhessem a humildade, o arrependimento e o amor de Deus que transcende todas as divisões. Naquele espaço sagrado, senti-me atraído para um arquivo vivo da história da Igreja, onde fragmentos de momentos esquecidos flutuavam diante de mim como documentos vivos. Jesus me mostrou eventos e indivíduos específicos cujas histórias foram obscurecidas ou negligenciadas, particularmente aquelas de crentes negros influentes cujas contribuições moldaram movimentos inteiros, mas cujos nomes e feitos foram apagados ou relegados às margens. Suas histórias foram cruciais, não apenas para a compreensão histórica, mas pela sabedoria e percepções que ofereceram sobre permanecer firme na fé, sobre se apegar a Deus durante as provações e sobre encontrar resiliência diante da opressão. Essas vozes foram silenciadas, suas contribuições diminuídas por preconceitos culturais que distorceram a memória coletiva da Igreja. Naqueles momentos, entendi a profunda perda que resultou desse apagamento. A presença do Espírito Santo era tangível quando senti o peso dessas peças faltantes, desses ensinamentos perdidos. Jesus comunicou a urgência de restaurar essas vozes, não simplesmente para dar crédito, mas porque elas carregavam verdades vivas que poderiam trazer cura e unidade à Igreja hoje. Essas vozes perdidas tinham uma fé temperada pelo sofrimento, mas inabalável em sua devoção. Seus testemunhos não eram apenas resquícios do passado, eles eram exemplos vivos da fidelidade de Deus nos tempos mais sombrios. E enquanto eu testemunhava isso, entendi que a restauração desses ensinamentos não era sobre elevar um grupo sobre outro, era sobre consertar as fraturas dentro do corpo de Cristo e renovar nossa identidade compartilhada nele.
Este foi um chamado para lembrar, honrar e aprender com toda a tapeçaria de fé que Deus pretendia para seu povo, livre das distorções e omissões das agendas humanas. Naquele reino sagrado, eu tinha permissão para testemunhar a adoração da perspectiva do céu. À medida que as canções de inúmeros crentes se fundiam, eu era envolvido por uma sinfonia diferente de tudo que eu já havia imaginado. Vozes de todas as culturas, todas as línguas, todas as eras convergiam em perfeita harmonia, formando um coro de tirar o fôlego que transcendia todas as divisões terrenas. No entanto, em meio a essa bela convergência, havia um poder distinto na adoração da Igreja Negra. Não se tratava de estilo ou técnica, mas de séculos de resistência e perseverança entrelaçados em cada nota. Parecia que cada canção, cada oração, cada dança contava uma história de libertação. No reino celestial, aquele som tinha um peso de significado, contribuindo com uma profundidade única para a experiência de adoração coletiva. Não era mais importante do que outras expressões, mas completava o todo. Naquele momento, entendi que a adoração era mais do que apenas melodias e instrumentos, era o coração dos crentes, exposto diante de Deus, transcendendo todas as fronteiras culturais. O céu viu a autenticidade por trás de cada nota, cada gesto, cada oração. Na tradição da Igreja Negra, testemunhei um tipo de reverência crua e sem filtros, uma adoração que se recusava a ser silenciada pelo sofrimento, que transbordava vulnerabilidade e fervor. Essa adoração apaixonada e alegre formava uma parte essencial da tapeçaria global de adoração. Jesus me mostrou que cada congregação, cada tradição, mantém sua própria oferta única, sua própria história, cultura e herança espiritual. Quando todas essas expressões de adoração se juntam, elas formam um coro que reflete a complexidade e a beleza do reino de Deus na Terra. Descartar qualquer tradição é perder uma parte vital desse mosaico divino. Saí dessa visão cheio de admiração, entendendo que o verdadeiro poder da adoração não está em sua uniformidade, mas em sua sinceridade e unidade, pois ela preenche as lacunas entre nós e traz a realidade do céu para mais perto do nosso próprio mundo. Depois de testemunhar a beleza da adoração unificada, Jesus levou minha atenção para as correntes que prendiam a Igreja Global por tanto tempo. Essas correntes eram invisíveis, mas sentidas profundamente nos corações e mentes dos crentes, tecidas a partir dos fios da história, opressão colonial, discriminação racial, choques culturais. Cada elo dessas correntes representava um viés, um preconceito, uma opinião endurecida transmitida de geração em geração. Eu podia sentir o peso dessas injustiças históricas em cada elo, como elas impediam os crentes de viver o mandamento de amar uns aos outros como Cristo nos amou. A divisão não era apenas prejudicial para certas comunidades, ela enfraquecia todo o corpo de Cristo. Eu vi grupos de crentes isolados em cantos separados, cada um desconfiado das práticas ou tradições de adoração dos outros. Essa suspeita havia criado muros, tornando a verdadeira unidade quase impossível. As pessoas se apegavam às suas zonas de conforto em vez de abraçar o poder transformador da comunhão compartilhada. No entanto, em meio a essa realidade dolorosa, Jesus ofereceu um vislumbre de esperança. À medida que a luz que me guiava começou a brilhar sobre essas correntes, eu as vi começar a enfraquecer e se dissolver. A cada momento que passava, as correntes ficavam mais fracas, dissolvendo-se à medida que o amor, a verdade e a humildade agiam como um fogo refinador. Entendi que a chave para quebrar essas correntes era a disposição de ver as coisas da perspectiva de Deus. Não havia condenação nessa visão, apenas um convite, um chamado urgente para reconhecer as correntes, confessar o mal causado e abraçar uns aos outros como verdadeiros filhos de Deus. Senti a promessa de liberdade desses laços invisíveis se apenas liberássemos nosso orgulho, nosso medo e nossos rancores. Ao ver essas correntes se quebrarem, fui tomado pelo desejo de compartilhar essa mensagem de esperança para que a cura pudesse começar onde quer que os corações estivessem abertos. Jesus então me levou a um lugar onde eu podia sentir a essência de cada alma. Lá, as aparências externas, raça, status, estilo de adoração, desapareceram. Cada indivíduo estava na luz radiante da presença de Deus, e sentia a verdade inegável: Deus vê o coração, não a pele. O que experimentei não foi apenas uma frase bem usada ou uma expressão cortês, foi uma verdade profunda que ecoou profundamente dentro do meu espírito. Vi a imensa beleza na vastidão da diversidade humana, ainda assim, entendi o quanto Deus nos valoriza, não por nossas aparências externas, mas pela profundidade de nossos corações, nossa sinceridade e nossa prontidão para amar uns aos outros. Seu amor, ilimitado e incondicional, derramou-se sobre todas as pessoas, sem exceções. Ficou claro para mim que, embora os olhos humanos frequentemente se concentrem nas diferenças que nos separam, seja raça, classe ou origem, o céu nos percebe em nosso âmago, vendo o potencial dentro de cada um de nós para crescer e nos tornar quem Ele nos projetou para ser. Essa revelação me atingiu com força profunda. Ela me fez refletir sobre o quanto nos afastamos dessa perspectiva divina ao nos fixarmos nas distinções que nos separam.
Lembrei-me dos muitos debates teológicos, choques culturais e preconceitos pessoais que criaram muros entre nós. O preconceito que frequentemente surge dessas divisões pode ser de partir o coração. Ao refletir, pude sentir a tristeza de Jesus, cujo olhar nunca vacilou das pessoas que foram desconsideradas ou desrespeitadas, não por quem elas realmente eram, mas por como eram vistas através das lentes do mundo. No meio dessa percepção, no entanto, surgiu uma onda de esperança. Senti a verdade inegável de que se pudéssemos mudar nossa perspectiva, se pudéssemos ver o mundo através dos olhos do céu, isso poderia abrir a porta para uma unidade genuína que transcende todas as divisões terrenas. Naquele espaço transcendente, estava claro como cristal que todos os rótulos aos quais nos apegamos, seja preto, branco, rico, pobre, perdem seu significado diante do amor de Deus. O verdadeiro valor de uma pessoa brilha de dentro, além do que o mundo a rotula. Esse entendimento não significa que nossa herança cultural ou nossas experiências de vida únicas devem ser apagadas. Pelo contrário, nos incitou a aceitá-las mais plenamente, ao mesmo tempo em que lembramos que nosso valor mais verdadeiro vem de ser amado e conhecido por Deus. Em última análise, o que o céu avalia é a condição de nossos corações, e essa percepção incendiou meu espírito com um renovado senso de propósito. Enquanto eu estava na visão, vi diante de mim cenas se desenrolando como instantâneos vivos e pulsantes de várias expressões culturais de fé. Algumas delas eram exuberantes, cheias de energia e movimento, enquanto outras eram mais contidas e meditativas. Algumas igrejas estavam cheias de música animada, enquanto outras abraçavam a reflexão silenciosa. Estava claro que essas expressões de fé eram moldadas por seus contextos e histórias culturais. E, no entanto, apesar dessas diferenças, cada cena compartilhava uma coisa em comum, um profundo e genuíno anseio por Deus. Naquele momento, senti um respeito avassalador por cada expressão única de adoração, percebendo que nenhuma forma única poderia alegar ser superior à outra. Então, testemunhei equívocos criando raízes, nuvens escuras de mal-entendidos se formando acima de certas congregações. Vi como as tradições eram frequentemente ridicularizadas ou rejeitadas por aqueles de fora dessas culturas. A Igreja Negra, por exemplo, era frequentemente rotulada como muito emocional, muito barulhenta, enquanto tradições mais reservadas eram consideradas espiritualmente frias ou desconectadas. Esses julgamentos, percebi, roubavam dos crentes a oportunidade de experimentar a plenitude da beleza dentro da Igreja global. Jesus me impressionou sobre como o peso da cultura afeta a forma como nos aproximamos de Deus, mas, ao mesmo tempo, pode se tornar uma pedra de tropeço se a usarmos como uma ferramenta para julgar os outros. Uma cena em particular se destacou. Um vibrante coral gospel negro, cantando com o coração, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto em adoração. Em outra, um pequeno grupo de indivíduos recitou orações litúrgicas em silêncio reverente. Ambas as formas de devoção tocaram o coração de Deus, mas o mundo muitas vezes falhou em ver o valor uma na outra. Confrontar esses equívocos, percebi, significava entender que cada cultura contém tesouros e limitações. A presença de Jesus nessa visão foi pacífica, mas firme, me incitando a ver que devemos aprender uns com os outros, não competir ou rejeitar. Essa visão foi um convite divino para celebrar a riqueza da diversidade cultural, ao mesmo tempo em que transcendíamos essas diferenças, para que nossa identidade primária pudesse permanecer enraizada em Cristo. Ao fazer isso, nos libertaríamos das lentes estreitas da preferência pessoal e nos aproximaríamos de ver uns aos outros como Deus nos vê, com seu amor sem limites. À medida que a visão continuava, Jesus me mostrou um caminho radiante tecido através do reino espiritual, um caminho que levava à unidade. Ele brilhava com um brilho cósmico, lembrando-me de que os crentes podiam caminhar juntos, suas identidades intactas, mas unidos em propósito e amor. Este caminho não era sobre ignorar nossas diferenças, mas sobre valorizá-las através das lentes do amor inclusivo de Deus. Em uma cena poderosa, vi congregações de várias etnias e tradições compartilhando testemunhos de como Deus havia se movido dentro de suas comunidades. Cada história, não importa o contexto, contribuiu para uma narrativa coletiva maior, a história do amor de Deus na Terra. As vozes se harmonizavam como uma rica e vibrante tapeçaria de graça, nenhuma mais alta que a outra, mas todas igualmente essenciais. Unidade, percebi, não era um conceito passivo. Era uma força tangível que fortaleceria todos que escolhessem trilhar esse caminho. No entanto, Jesus deixou claro que a unidade requer humildade. Devemos estar dispostos a abandonar nosso orgulho, nosso desejo de estar certos e nosso medo do desconhecido. Senti uma profunda convicção pelas vezes em que rejeitei ou julguei outros que adoravam de forma diferente ou vinham de origens que eu não entendia completamente. A visão celestial deixou claro que a verdadeira unidade não é sobre tolerância superficial, é sobre abraçar ativamente uns aos outros, especialmente através de divisões culturais. O perdão foi outro tema poderoso. Jesus me mostrou como a dor não resolvida, as feridas do passado e os traumas culturais podem apodrecer se não forem abordados.
Essa dor não curada, deixada sem controle, muitas vezes se transforma em amargura, aumentando a distância entre as comunidades. Mas onde o perdão foi escolhido, onde as pessoas estavam dispostas a confrontar essas questões e buscar a reconciliação, a atmosfera mudou. O amor entrou como um vento refrescante, curando almas e libertando-as dos fardos do passado. Seguir esse caminho de unidade nos aproxima do batimento cardíaco de Deus. Não é uma jornada fácil, mas promete uma recompensa diferente de qualquer outra, a alegria de uma família reunida, um reflexo do céu aqui na terra. Nesse ponto da minha visão, Jesus se virou para mim com um olhar de gentil urgência em seus olhos. Embora eu ansiasse por permanecer naquele espaço sagrado de paz e verdade, entendi que era hora de retornar. Minha missão na Terra ainda não havia terminado, e havia mensagens a serem compartilhadas. Eu me senti dilacerado, como se estivesse deixando um paraíso que eu tinha acabado de começar a experimentar. Mas a compaixão de Jesus acalmou meu coração, e eu entendi que meu propósito aqui ainda estava se revelando. A transição de volta para a minha realidade terrena foi chocante. A paisagem vibrante do céu começou a desaparecer, e eu senti o peso do meu eu físico retornar. O quarto do hospital, com suas luzes fluorescentes fortes e monitores apitando, me cumprimentou. O contraste era gritante. A dor me atingiu instantaneamente, meu peito doía, minha cabeça latejava, e minha respiração vinha em suspiros superficiais. A voz da enfermeira quebrou o silêncio, ela voltou. O alívio tomou conta da sala, mas por dentro, eu lamentava a perda daquela conexão divina. Enquanto eu estava ali, lutando para falar, agarrei-me ao calor do meu coração, sabendo que me tinham confiado uma mensagem sagrada. A experiência foi avassaladora, mas também senti uma resolução profunda e inabalável se formando dentro de mim. Minha próxima respiração marcaria o início de um novo capítulo, um que levaria uma mensagem de unidade, verdade e esperança inabalável a todos que ouvissem. Conforme me recuperava, comecei a compartilhar minha experiência com cautela. No começo, não tinha certeza de como as pessoas reagiriam. Mas toda vez que eu falava sobre a visão, sobre o papel único da Igreja Negra, os equívocos e o chamado divino à unidade, meu espírito se sentia mais leve. Alguns ouviam com admiração, outros com ceticismo, mas eu sabia que sementes estavam sendo plantadas nos corações. Comecei a entrar em contato com os líderes da Igreja, compartilhando os insights que havia adquirido. As respostas foram mistas, alguns estavam gratos, outros confusos, mas nenhum era indiferente. As conversas desencadearam um novo diálogo sobre o reconhecimento da beleza de diferentes expressões de adoração e cura de feridas culturais. À medida que continuei a me curar fisicamente, não consegui simplesmente retornar aos meus velhos hábitos. Minha compreensão de unidade, adoração e o valor imensurável da contribuição da Igreja Negra se tornaram a força orientadora da minha vida. Eu me vi orando mais fervorosamente pela Igreja como um todo, pedindo a Deus para curar as fissuras que nos dividem. Embora o caminho à frente não tenha sido fácil, ele foi cheio de significado. Agora sei que minha experiência de quase morte não foi apenas sobre morrer, foi sobre aprender a viver verdadeiramente como um testemunho do amor e da unidade sem limites que Jesus deseja para todos nós.